Boa tarde a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos. Hoje, agora à tarde, vamos falar sobre um tema que ele é muito palpitante, muito relevante, mas pouco explorado ainda no âmbito dos RPPS. Estou falando da preparação para a aposentadoria, ou como queiram, planejamento previdenciário. E, no nosso caso específico, aqui eu tenho 2 desafios. O primeiro é manter vocês acordados, certo? E o segundo, para que eu o atinja, o segundo é o seguinte, é que nós podemos fazer vocês refletirem sobre o que nós vamos dizer aqui. É um tema muito interessante e que ele ganhou um contorno especial a partir das mudanças havidas no sistema constitucional previdenciário, no que diz respeito ao servidor público. Particularmente, começou lá na emenda 20, e agora ele se tornou mais agudo, mais profundo, com as alterações promovidas pela emenda 103, que amanhã à tarde nós vamos ter condições de explorar esse tema e mostrar para vocês, em que pese os entes estaduais, o Estado de Roraima e o município de Boa Vista ainda não terem promovido as suas reformas, mas já existem impactos de imediato para os servidores estaduais, do Estado de Roraima e do município de Boa Vista. Então, amanhã à tarde, nós vamos explorar quais são esses reflexos que já estão vigindo, e montei também para vocês os possíveis cenários com relação às alterações que, porventura, virão com essas reformas do Estado e do município. Bom, inicialmente, eu montei aqui uma série de perguntas, e se nós conseguirmos responder a todas elas, nós teremos já um conhecimento razoável do que fazer ao nos aposentarmos. Na verdade, a aposentadoria ele é um ato, que eu diria assim, personalíssimo. Não existe o que é bom para mim, não é bom para você, nem para ele, nem para ele. Então, é importante a gente perceber que, às vezes, as pessoas dizem assim, eu estou ansioso por me aposentar. Sim. Será que realmente você está se programando, se você está se planejando, o que você vai fazer pós-aposentadoria? Porque é uma decisão muito impactante e as pessoas, às vezes, não se apercebem das consequências que advirão dessa aposentadoria ou dessa incapacidade, dessa inatividade, vamos dizer assim. Por quê? Porque, à primeira vista, as duas coisas significam o mesmo, mas não é assim. Quem que sabe me dizer a diferença entre a aposentadoria e a inatividade? Alguém se arrisca? Ok. Na realidade, a gente deve fazer essa diferenciação, por quê? Porque nós temos aqui, o que eu vou dizer aqui é válido não apenas para os RPPS, mas é válido também para o sistema de proteção dos militares. E aí que entra, porque o militar, ele não se aposenta, ele fica inativo. Então, daí a terminologia aposentadoria, de respeito aos RPPS, e a inatividade, de respeito aos militares. Tá? Bom, vamos à primeira pergunta, então. Qual será o tipo da minha aposentadoria? E aqui, o doutor Agrenaldo, pela parte da manhã, ele explanou sobre as modalidades, os tipos de aposentadorias hoje existentes. A voluntária, a involuntária. A voluntária sendo por idade e por tempo de contribuição.
Com a reforma da Previdência, que virá tanto para o Estado como para o município, deixará de existir essa subdivisão. A reforma da União e para o regime geral, hoje, só existe a aposentadoria voluntária. Não existe mais aposentadoria por idade e por tempo de contribuição. E assim também será quando os entes públicos aqui fizerem a sua reforma. Hoje ainda vigora aquela divisão a que o doutor Agrinaldo fez referência pela manhã. Tá? E, além disso, temos a aposentadoria por incapacidade, né, que, com a reforma da Previdência na União e no RGPS, ganhou esse nome, mas aqui, no âmbito do Estado de Roraima, ainda se chama aposentadoria por invalidez. Por quê? Porque, como nós vamos ver amanhã, essa não é uma norma de aplicabilidade imediata para os entes que não fizeram a reforma. Então, aí nós temos que torcer para que os senhores, eu e os senhores, tenhamos o privilégio de escolhermos, de termos uma aposentadoria voluntária, né? Porque as outras opções não são boas, né? A aposentadoria por involuntária, seja compulsória ou por incapacidade. E a outra alternativa é pior ainda, que é aposentadoria nenhuma, vocês deixarem uma pensão para os seus dependentes. Então, nós temos que trabalhar para que nós possamos ter uma aposentadoria voluntária, para que nós possamos decidir o nosso destino no momento em que nós teremos condições de nos aposentarmos. Em que regra de aposentadoria eu me enquadrarei? Depende de quando você adentrou no serviço público, depende, como o doutor Agrinaldo falou de manhã, se não houve, se você realmente tinha um vínculo anterior e você adentrou novamente, você era servidor federal, como era o meu caso, como foi o meu caso, e fez concurso e passou para um ente estadual. Então, eu era servidor federal, fiz concurso aqui no tribunal para auditor, passei e não houve interrupção nenhuma entre a minha saída de lá e a entrada aqui. Então, eu estou na regra da emenda 41, né, do artigo 6º da emenda 41. Então, já perfis todos os requisitos para me aposentar. E aí, até recentemente, até o primeiro ciclo, como o doutor Grinaldo chama, a minha esposa vivia me alugando e dizendo, se aposenta, se aposenta, se aposenta. E aquela escola que tem um ditado que diz que santo de casa não faz milagre. Mas toda regra tem exceção. E eu fiz o milagre. Ela veio participar aqui da palestra do curso, e aí ela me ouviu junto com todos os que estavam aqui, e ela simplesmente parou de me alugar e dizer, se aposenta, porque eu fiz ver a ela que não era o momento ainda, certo? Então, para você ter uma ideia, vou dar um exemplo aqui, hipotético, de um servidor, mas que é perfeitamente ser possível, um servidor que perfaz as condições para aposentadoria. Estava até citando um caso de uma colega, não posso dizer o nome dela, mas que já tem todas as condições. E, às vezes, a pessoa nem sabe que tem direito ao abono de permanência. Só ter uma ideia aqui, por exemplo, um servidor que ele tenha uma contribuição previdenciária de R$3.000, e ele tenha adquirido o direito em 2016. Então, nós estamos falando aqui de R$39.000, se pegar por hoje, a preço de hoje, por ano, já que o 13º também integra, né, ele faz parte. Então, aí, de 2020 para cá, nós estamos falando aqui de quase R$120.000.
né? Então, esse tipo de cotejo, às vezes o servidor, muitas vezes até mesmo, a gente entende que tem determinadas categorias, professores, por exemplo, são atividades policiais, são atividades que são, não é à toa que eles têm a chamada aposentadoria especial. Por quê? Porque são situações em que a pessoa é muito exposto, né, à insalubridade, às questões em que, às vezes, a pessoa diz, não, então, para mim não vale a pena usufruir do abono, então eu prefiro me aposentar e realmente fazer outra coisa. Então, os requisitos para aposentar, quais são? Depende, mas normalmente, de maneira geral, pelo que a gente viu aqui nas regras de transição, principalmente, e de maneira geral, diz respeito à idade, ao tempo de contribuição, tempo de serviço público, tempo na carreira, tempo no cargo. São esses os requisitos que vocês vão considerar, né? Tirando algumas profissões, alguns cargos que são mais específicos, por exemplo, como os policiais, que o colega vai explanar mais tarde, em que eles não exigem todos esses requisitos, né? Importante para eles ali é o tempo de contribuição e com tanto tempo de atividade policial ou estritamente policial, e aí ele já está em condições de se aposentar. Quando poderei me aposentar? Isso é muito relativo, né? Tem pessoas que não estão dispostas a esperar o tempo para poder ter um melhor benefício possível, porque esse, inclusive, é o modelo que a gente chama de modelo tradicional de aposentadoria, de planejamento para aposentadoria, aquele em que o servidor ele está preocupado única e exclusivamente em obter o melhor benefício. É saudável, é salutar? Claro que é, mas não é só isso. A aposentadoria, ela não se resolve só a esse ponto, não se resolve só ao lado financeiro, e mesmo do lado financeiro, essa estratégia ela estaria falha. Por quê? Porque ela não contempla outras estratégias de geração de renda passiva, né? Nós vamos ver no segmento, vamos ver o que são essas rendas passivas. Ao me aposentar, manteria o valor que ganho hoje? Depende de quando, por exemplo, você entrou. Quem entrou, por exemplo, antes de 31 de dezembro de 2003, poderá ter a chamada integralidade, ou, como disse o doutor Agrinaldo, até 19 de fevereiro de 2004. Por quê? Porque foi quando houve a medida provisória regulando o assunto. Tá? Então, depende muito de quando você entrou, né? E depende também dos vínculos que você teve antes. Ao me aposentar, manteria o valor que ganho hoje? Não manterá. E aí você pode dizer assim, mas Damião, como assim? Você não disse ainda há pouco, se eu tiver, por exemplo, a chamada integralidade? Sim, ocorre que essa é a questão do valor que ganho hoje, a que você está se referindo? Ao valor da sua remuneração de contribuição? Ou no geral? Porque, no geral, o salário geral, a remuneração, você não vai levar. Por quê? Porque, de regra, a gente percebe uma série de verbas que são chamadas transitórias, que elas não são incorporáveis, que sobre elas não incide a contribuição previdenciária. Então, portanto, nesse caso, você não vai levá-las para a aposentadoria. Então, você não vai perceber o mesmo valor que você percebe hoje. Uma vez aposentado, como se dará o reajuste dos meus proventos? Aí depende muito da regra em que você foi enquadrado. Tá certo? Se for pela média, né, normalmente você vai incorrer naquela situação que o doutor Agrinaldo falou de manhã, né, quando você tem a chamada paridade, né, é que você tem direito a ter os mesmos reajustes que o pessoal da ativa tem. Tá? Mas, por exemplo, no caso dos servidores federais,
é uma fria. Por que é uma fria? Normalmente, nós, servidores, buscamos, quase sempre, como uma panaceia, a paridade e a integralidade. Só que, por exemplo, para quem tem, por exemplo, como nós, graças a Deus, servidores do Tribunal de Contas, é excelente ter a paridade. Por quê? Os servidores que estão aposentados, eles estão recebendo as mesmas revisões anuais, os mesmos patamares que nós estamos recebendo aqui na ativa. Então, isso faz toda a diferença. No entanto, com relação aos servidores federais, que eles passam, agora que o governo está dando um reajuste, mas ainda no mandato anterior do presidente atual, presidente Lula, houve, inclusive, para que os servidores viessem receber alguma coisa, foi preciso eles entrarem, a Associação Nacional, entrar com mandado de injunção perante o Supremo Tribunal. Aí o Supremo Tribunal disse, olha, o executivo, você tem que pagar e tal. Ele disse, tem? Então tá bom, eu vou pagar. Aí ele deu uma revisão de 0,001%. Ou seja, nada, né? Então, quer dizer, é complicado, né? De que servidores você está falando? É possível trazer o tempo do INSS para verbar no serviço público? É possível, sim. E muitos processos, muitos servidores que a gente analisa lá, fazem isso, né? Agora, aqui, é importante, se o servidor, o ex-servidor, ele não tem direito à integralidade, se ele vai se aposentar pela média, é importante estar atento, por quê? Porque há a possibilidade de ele, durante esse período, ele descartar determinados valores de contribuição que possam elevar a sua média, né? Então, é importante ele ter em mente isso aí. Quando eu me aposentar, permanecerei contribuindo para a Previdência? A colega ali, ainda há pouco, fez essa pergunta, eu disse, você vai ter a resposta já e já, né? Sim, a resposta é sim. Essa questão foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal há já algum tempo, bastante tempo, em que ele considerou constitucional a cobrança, né, dos servidores inativos e pensionistas, né? Hoje não há mais discussão sobre isso. O que ocorre é o seguinte, é que eles têm um percentual, uma vantagem que ele só paga sobre aquele valor que excede o valor do INSS, né? Então, eles não têm essa vantagem, né? E a reforma da Previdência, ela ok, ok. Você sabe que déficit, basta ter aquela separação de fundo financeiro, aquele corte ali, já é um déficit. Sim. O Estado de Roraima já tem sua lei que o aposentado com um salário mínimo já vai pagar imposto zero na contribuição. Correto. Isso realmente, como eu estava colocando aqui, como uma regra, né? Então, a gente, essa situação que o Bruno aqui se referiu, é uma possibilidade, né? Que certamente existe. Na montagem dos cenários, a gente vai abordar essa questão aí, dessa possibilidade de, inclusive, serem instituídas contribuições extraordinárias, né? No caso de déficit, né, dos RPPS, tá? Qual será o meu percentual de contribuição? Isso aqui vai depender aí do quanto você ganha, da sua faixa salarial. Se a aposentadoria for por invalidez, como ficarão meus proventos? Aqui é a questão que a gente está falando aqui, hoje. Estou falando da situação que está falando, é a realidade de hoje. O Bruno está trazendo uma outra situação que pode ocorrer, certo? Mas estou falando da regra de hoje. Hoje, o que vigora é isso aí, ele paga, né? Inclusive, tinha um dispositivo que beneficiava os servidores
com incapacidade, né, que eles não pagavam, só pagavam contribuição daquilo que excedesse o dobro, né, do teto do INSS. Essa situação ela foi derrubada pela emenda 103. Tá? Então, é o parágrafo 21 do artigo 40, ele realmente caiu, foi revogado. Então, hoje não existe, até mesmo para os servidores que estão incapacitados, com deficiência, eles pagam o mesmo patamar. É recomendável eu optar pela previdência complementar? Se você, por exemplo, adentrou no serviço público depois de 2004, ou seja, está de 20 de fevereiro para diante, com certeza é bem recomendável. Por quê? Porque você vai ter a sua aposentadoria vai estar limitada ao teto do regime geral. Hoje, R$ 7.500 e poucos reais a mais. Posso solicitar a revisão da minha aposentadoria? Claro. Se você tiver fundamentos que o façam, não há nenhum impedimento para isso, você deve. Ao decidir me aposentar, quais as verbas levarei para a aposentadoria? Aquelas verbas que fazem parte da sua remuneração de contribuição. Nós, inclusive, vamos ver amanhã, um dos pontos importantes que trazidos com a reforma é que houve terminantemente a proibição, no caso, já está vigorando no âmbito da União e do RGPS, a vedação para que se incorpore as verbas como de caráter temporário, como os cargos em comissão, função gratificada, e outras verbas, mas em que não havia essa vedação expressa. Quando cumprir os requisitos para a aposentadoria, posso optar pelo abono de permanência e continuar trabalhando? Claro. Né? E essa realmente é um dos incentivos, para que o servidor ele possa continuar trabalhando. Porque, inclusive, o cerne do abono de permanência, ele veio para substituir a isenção tributária, a isenção previdenciária, melhor dizendo, né, que acontecia lá atrás. Então, só que aí ou seja, desonerar o regime de previdência. Porque, com a isenção previdenciária, o órgão previdenciário deixava de arrecadar aquele valor. E aí, hoje, como é que funciona? No contra-cheque do servidor, está lá a dedução, o valor com relação à contribuição previdenciária, seja para o IPE ou para o PRECEM, e do outro lado entra como receita o ressarcimento. E quem paga isso? É o órgão ao qual ele está vinculado. Né? Posso solicitar a reversão da minha aposentadoria? Positivo. Né? E nós, inclusive, temos casos, temos analisado casos, porque essa é uma situação que a gente não só analisa a legalidade em si, mas analisa também a questão da reversão. Né? Então, as situações em que o servidor ele estava aposentado por incapacidade, e aí ele disse, olha, os motivos que levaram a essa incapacidade não subsistem, ele pede para ser submetido a uma junta, faz um laudo médico, e aí o órgão previdenciário vai e faz a reversão, e essa reversão vai vir para nós, para o setor lá, analisar se há legalidade ou não desse ato. Na hipótese de falecimento, seja na ativa ou na inatividade, como ficarão os meus familiares? Vai depender muito da sua situação individual. Por quê? Porque aqui nós temos situações em que o servidor, normalmente, essa é uma das questões importantes para o planejamento previdenciário, porque muitas vezes eu estava conversando com um colega um outro dia, e ele perguntando, ele disse, e aí, como é que você está vendo a questão da aposentadoria? Ele disse, não, eu não estou pensando nisso agora, eu sou muito novo, certo? Aí eu digo, sim, tudo bem, né? Eu sei que você é muito novo, mas e você não está pensando, e se acontece alguma coisa, algum sinistro e tal? Olha, nesse ponto, e falei para eles, olha, nós temos analisado dezenas, centenas de casos lá no tribunal,
E o que a gente vê, estamos analisando os processos relativos a 2021, e, infelizmente, o que nós temos analisado de pensão por morte, em decorrência da Covid, é algo assustador, né? Então, quem daquele servidor, ele nunca imaginou que fosse acontecer com ele. E aconteceu. Por quê? E aí, além disso, quem hoje está sofrendo é a família. Porque, normalmente, dependendo da regra, da situação, com certeza vai haver uma perda. Não só a perda do familiar, que é a perda mais terrível, mais forte, mais dolorosa, mas também a perda do padrão de vida. Por quê? Porque aquele servidor, ele nunca imaginou que fosse, porque a gente sempre imagina, não, isso vai acontecer com os outros, conosco, não, comigo não acontece. Então, é aí que está o equívoco. O Tribunal de Contas pode negar o registro da minha aposentadoria? Claro que pode, né? Nós somos bastante criteriosos, né, com relação a essa questão, porque o ato de aposentadoria, a pensão, ele é considerado um ato complexo. Ou seja, ele tem início perante o órgão previdenciário, que concede a aposentadoria ou a pensão, e depois, ele tem até 45 dias para encaminhar para nós, lá para que o tribunal analise a legalidade do ato. Então, nós buscamos sempre a obtenção do melhor benefício. Então, principalmente depois que eu assumi, eu tenho primado pelo seguinte: negar só em último caso. Então, nós temos aqui enfrentado várias situações, a mais emblemática de todas são os professores, né, principalmente os professores estaduais, e em que tem problemas com relação à comprovação para a obtenção da aposentadoria especial. Nós estamos lá com cerca de mais de 200 processos, e que existem problemas, porque a Secretaria não consegue demonstrar que aqueles professores estiveram em sala de aula, né, em determinado período. E aí, nós não podemos simplesmente dizer, olha, vamos conceder. Por quê? Porque é uma exigência constitucional. Nós temos uma responsabilidade muito, muito grande com relação a essa questão. Mas nós estamos agindo no sentido de que esses professores não sejam prejudicados. Ou seja, estamos buscando agir e buscando alternativas para que eles a gente possa obter um meio de comprovação para que eles possam vir obter a aposentadoria que eles almejam. Então, por quê? Porque no caso, se o tribunal nega o registro, o que vai acontecer? Com 30 dias, esse servidor, ele sai da folha do IPE ou do Precem. Então, e muitas vezes o servidor não tem recursos para recorrer ao judiciário. E aí, ele fica numa situação difícil, né? Porque ele depende daquela aposentadoria, ele só tem aquela fonte de renda. Então, é importante que a gente tenha em mente isso, a gente tenha em mente que a gente deva somar todos os outros itens, os requisitos, para que a gente não venha encontrar uma situação como essa. Porque muita gente, eu tenho recebido, inclusive, muita gente lá na Secretaria de Pessoal, desesperada por conta disso, porque as pessoas jamais imaginavam que, decorrido tanto tempo, elas fossem chamadas
Diz, olha, você pode perder sua aposentadoria a qualquer momento. E gente que estava com planejamento de vida já feito, já ia para Manaus, outro ia para não sei o que, já ia comprar não sei o quê, e ele disse, olha, já não posso fazer mais nada. Todos os meus planos foram por água abaixo, por conta disso. Por quê? Porque elas não sabiam que a aposentadoria dela tinha que ser analisada pelo tribunal e que estava realmente passível de negativa por conta da falta de comprovação. Aí o pessoal do IPEA diz, olha, nós temos um caso aqui de uma professora e que ela exerceu uma função de coordenação pedagógica. Onde é que foi? Ela disse, foi na SED, é um cargo comissionado lá da SED. Diz, olha, diga para ela que infelizmente não vai dar. Entendeu? Esse tempo não vai contar como aposentadoria especial. Por quê? Porque tem que ser no âmbito da unidade escolar. Tá? Aqui é um dos trechos, né, da ADIM. O Supremo diz que a função de magistério ela se alarga, ela não deve se estar restrita apenas à sala de aula. Ela abrange preparação de aula, correção de prova, atendimento pais e aluno. Ou seja, é mais ampla, mas tem que ser dentro da... Ou seja, são aquelas atividades que estão ali permeando, estão umbilicalmente ligadas ao ensino. Né? E o pessoal, às vezes, tenta obter vantagem querendo descolar isso aí, então não é possível. Aqui o segundo caso já é uma aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, uma aposentadoria especial de um policial civil, com base nesses dispositivos constitucionais. Então, vamos ver aqui em detalhe o que é. Bom, primeiro que há uma exigência básica diz o seguinte, o tempo de contribuição exigido é 30 anos, dos quais 20 anos em atividade de natureza policial. Bom, a idade do servidor é 54, ele tinha um tempo de contribuição de 30 anos, serviço público 24, 15 anos no cargo, tempo de exercício de encargo de natureza policial, 15 anos, atividade militar, 4 anos e 8 meses, e academia, 4 meses. O que é que vocês dizem? Tem direito ou não à aposentadoria especial? $19 anos e 8 meses. Vamos lá. Vamos lá, olha, ele tem 15 anos no cargo de natureza policial, estritamente policial, militar, 4 anos e 8 meses e 4 meses de academia. Sim, mas vamos lá. Vamos ver o que diz. Pergunta aqui se tem direito à integralidade e se faz jus à aposentadoria especial. Vamos lá. Olha o que diz a Constituição. Nos termos do artigo 40 da Constituição e o artigo 27 da Constituição do Estado de Roraima, o policial civil poderá se aposentar com proventos integrais, com base no último subsídio, independentemente da idade. Ou seja, no caso do policial civil, a idade é irrelevante. Certo? Então, aqui o que vai acontecer? Ele pede 30 anos de contribuição, desde pelo menos 20 anos em atividade de cargo de natureza, ele chama aqui de alto risco. E aqui, no caso, eu não vou entrar muito no mérito, porque aqui é um policial homem. Então, vou deixar a mulher, ela reduzida a 25 anos e 20 anos, se mulher. Aí o disposto diz o seguinte, olha, poderão ser estabelecidas em lei do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria dos ocupantes de cargo de agente penitenciário, agente socioeducativo ou policial. Né? Então, ele abre para essas categorias especiais. Aí, essa questão, ela foi, veja só, como é recorrente,
essas questões polêmicas, elas acabam chegando no Supremo Tribunal Federal. E aqui não foi diferente. Nós nos defrontamos muito tempo com a questão, o policial civil, ele tem direito à integralidade ou não tem? Porque o entendimento anterior, até uma emenda do Estado de Rondônia, analisada a lei de Rondônia, o Supremo dizia, olha, ele não tem direito, né, porque a regra de transição não se aplica aos policiais civis. E aí veio essa ADI, no Rio Grande do Sul, diz que, considerando a possibilidade de previsão de requisitos e critérios de diferenciado para as categorias especiais de serviço, dentre elas o policial. Então, direito à integralidade, sim. Integralidade e paridade. Então, julgou improcedente a ação lá que foi julgada a favor dos policiais. Então, respondendo à questão da integralidade, hoje já é pacífico o entendimento, posteriormente em recurso especial, em recurso de repercussão geral, ele considerou também que ele ratificou o entendimento externado nessa ADI aqui. Então, hoje não há dúvida, e agora a gente tem notícia de que foi encaminhado, inclusive, para a sanção presidencial, a Lei Geral das Polícias Civis, né? Embora exista já a Lei 51 de 85, ela já agora acaba com toda e qualquer controvérsia, concede aos policiais o direito à integralidade e paridade. Agora, com relação... Aí vocês viram lá que ele só tinha 15 anos de atividade estritamente policial, né? Então, a gente se defrontou por muito tempo, e aí não havia como a gente considerar, até então, até a edição da emenda 103, o tempo prestado, o tempo militar prestado nas Forças Armadas. Então, a gente... havia situações, nesse caso, por exemplo, esse policial, ele prestou aquele tempo nas Forças Armadas, só que não havia nenhuma normativo constitucional que pudesse dar respaldo a essa situação. Aí veio a emenda, né, o parágrafo 1º do artigo 5º da emenda 103, e disse, olha lá, olha o que ele disse, serão considerados tempo de exercício de cargo de natureza estritamente policial para fins tal. O tempo de atividade militar das Forças Armadas. Ele não diz que esse tempo é um tempo militar, de estritamente policial. Ele diz que vai ser considerado. Repare que é uma diferençazinha importante, né? Então, o fato é que, a partir daqui, nós, lá, os nossos auditores, passaram, sim, a considerar esse tempo como contando para efeito da aposentadoria especial do policial civil. E hoje é pacífico em relação a isso. Agora, falta ainda aqueles 4 meses. Olha o que diz aqui a lei específica, a lei 55, que regula a matéria. Diz, o período de frequência ao curso de formação profissional para investidura de cargo policial civil é considerado efetivo exercício para fim de aposentadoria, disponibilidade, promoção e tal. Então, veja, aí matou. Então, fechou os 20 anos necessários para que ele obtivesse a aposentadoria especial. Inclusive, esse é um dos processos mais emblemáticos que nós temos de aposentadoria especial de policial civil. É um caso real. Logicamente, não pode falarmos aqui o nome do servidor, do ex-servidor, mas não é uma invenção, é um caso real. É uma situação que é um caso bastante emblemático, porque envolveu uma série de questões. Tem outras questões que eu não trouxe aqui, porque não era o caso, né? Ia alongar bastante, mas tinha outras questões envolvidas que o processo demorou muito tempo para que a nossa unidade lá reconhecesse o direito dele, que ele foi, ao longo do tempo, perfazendo, era derrubando um obstáculo e vinha outro e tal, e até que ele conseguiu demover todos os obstáculos e obter a aposentadoria especial. Terceiro caso é um caso de complementação de aposentadoria,
Aqui o servidor é um servidor público municipal concursado, ele está vinculado a um município que não tem regime próprio, tá? Adentrou no serviço público em cargo efetivo antes de dezembro de 2003, o salário dele é superior ao teto do INSS, e o de contribuição é de R$ 7.000. Nesse caso aqui, é super tranquilo. Por quê? Caso ele se decida se aposentar agora com base nesse salário de contribuição, terá direito à complementação? Não, não precisa. Por quê? O teto, o valor que ele recebe é inferior ao teto. O teto da Previdência não é 7.500? É isso? Viu, a gente viu hoje, 7.500 e algum trocado? Então, é tranquilo esse caso aqui. Vamos ao último caso, o estudo de caso, vínculo previdenciário diferentes. Servidor público estadual concursado, ingressou depois de dezembro de 2003. Antes de ingressar no cargo, ele esteve vinculado ao regime geral, como servidor público municipal, e não houve nenhuma interrupção entre a data de exoneração no cargo municipal e a entrada e a posse no cargo estadual. Como se dará a aposentadoria dele? Proporcional ou integral? O que é que vocês me dizem? Alguém se arrisca? Sim. Por quê? Porque, na verdade, em que pese, ele estava vinculado ao regime geral, certo? Mas era serviço público. Ele estava vinculado a uma prefeitura que não tinha regime próprio. Mas quando ele, no intervalo em que ele estava lá, e ele adentrou, ingressou no serviço do Estado em cargo efetivo, com a RPPS, não houve interrupção. Inclusive, eu estava falando ainda há pouco, o colega ali, que hoje até, o doutor Agrinaldo chegou a colocar também isso, um tanto controverso, né, porque essa exigência foi estabelecida pelo, então, Ministério da Previdência, numa orientação normativa. E hoje a jurisprudência é pacífica no sentido que não cabe a uma norma de hierarquia inferior, a Constituição, estabelecer esse tipo de restrição. Tanto que, em alguns casos que eu tenho visto, lá no Mato Grosso, por exemplo, tem um caso em que a Justiça disse que até 1 ano o servidor não tinha nenhum problema, ele autorizou, ele realmente deu o direito à integralidade, porque ele não considerou que era um problema essa questão da interrupção, que o importante era o tempo que ele conseguiu provar, o tempo que ele tinha no serviço público. Certo? Então, não importava, às vezes tem casos de 1 mês, 2 meses, então não existe, qual é o parâmetro? Porque, é 1 mês, com base em quê? Pode ser 1 dia. Então, não existe realmente nenhuma exigência constitucional nesse ponto. Então, houve sim, por parte do Ministério da Previdência, uma orientação normativa, e aí, no âmbito do servidor federal, eles consideram isso, vão a ferro e fogo, mas o servidor tem todo o direito de demandar a justiça para fazer, porque o importante é o tempo que ele prestou. Se existe lapso, que importância isso tem? Passou 1 mês, 15 dias, 1 mês, qual é o problema? Vai pagar aquele tempo todo que ele teve lá? Não vai apagar. Vamos entrando agora à preparação da aposentadoria como um projeto de vida. Esse aqui é dentro dessa linha, da linha que eu falei para vocês, integrativa, de a gente ver a preparação para a aposentadoria de forma holística, né? De forma que a gente vê todos os elementos necessários para que a gente possa ter uma aposentadoria digna, né? Então, eu trouxe aqui esse relatório, como fonte, o relatório da Tricom, né, do Instituto Rui Barbosa,
diretrizes para os programas de preparação para a aposentadoria nos tribunais de contas. Aqui, vocês já ouviram falar no PPA, que é o Plano Plurianual, né, do Estado. Então, aqui é um PPA para o aposentado, para o servidor que vai se aposentar. Então, inclusive, nós aqui do tribunal, mais cedo ou mais tarde, nós deveremos ter o nosso PPA. E aí, é interessante que cada um dos órgãos pudesse já ir pensando nessa preparação. Inclusive, agora a gente está notando, na Semana do Servidor, passou agora recente, há uma preocupação do Governo do Estado, do Tribunal de Contas, fazendo ações, né, em prol de qualidade de vida do servidor. Então, essa se insere dentro dessa questão aí, um chamado projeto de educação, né, de previdenciário, de benefício ao servidor. Por quê? Porque é ele que faz as coisas acontecer. Então, é importante que a gente cuide realmente melhor do nosso servidor. Então, viver mais pode e deve ser considerado algo positivo. Porém, é necessário planejamento para viver melhor a aposentadoria, sobretudo em relação aos cuidados com a saúde física, mental e financeira. Normalmente, as pessoas dizem assim, eu vou me aposentar, agora eu vou viajar, e viajar, e viajar. Primeiro, você não vai ter dinheiro para ficar viajando direto. Segundo, tudo demais enjoa. Né? Você viaja, daqui a pouco está um saco. Estou cansei disso, por incrível que pareça. É verdade. Né? Então, e as demandas aumentam. Né? Eu, por exemplo, tenho visto situações em que pessoas muito conhecidas minhas falavam, eu vou me aposentar e tal. E hoje eu pergunto, e aí, como está? Deprimido. Deprimido. Não, o sujeito acorda e diz assim, e agora? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Nada. E aí, dá um tédio, dá uma sensação de inutilidade incrível. Eu tenho, realmente, até mesmo para ministrar esse curso aqui, eu interagi com pessoas, com colegas, com pessoas que já se aposentaram, e é impressionante. É impressionante como as pessoas dizem, olha, eu não me preparei uma vírgula para me aposentar. Então, hoje eu estou tendo que me redesenhar, me reinventar. Por quê? Porque eu realmente não antevi nada disso. Eu achei que ia ser uma tranquilidade. Né? E não é assim, não está sendo assim. Então, aqui, olha, nós temos alguns tópicos, eu preparei aqui para vocês, alguns tópicos importantes na hora de fazer o planejamento. Né? Cuidar da saúde física, emocional, aspectos legais, previdenciário, financeiro e um projeto de vida. Tá? Vamos discorrer sobre cada um disso aqui. A saúde física envolve uma série de questões. Né? Evidentemente que quando você decide se aposentar, você não é mais um garotão. Né? Então, tem que se falar em um envelhecimento saudável. E é só que o envelhecimento saudável, você constrói desde lá atrás. Eu digo para o meu filho, pai, tal, eu digo, você diz isso porque é hoje, mas você tem que realmente já estar pensando lá na frente. O seu pai é o que hoje? Por quê? Porque eu tenho preocupações já de antes. Não é assim, você constrói, né? E determinadas coisas que hoje a gente sofre, ou você tem a benesse, é porque você já vem fazendo isso há algum tempo. Né? Não é assim de um dia para a noite. Então, eu digo, olha, você não quer abrir mão hoje, mas lá na frente você vai dar. Então, felizmente, eles já estão mudando. Alimentação, né? Em que eu falava, olha, comia muito salgado, muita fritura e tudo mais. Hoje, academia, de sábado, domingo, feriado, ele está lá. A alimentação mudou completamente. Mas o que é isso? É o exemplo. Ninguém muda ninguém. As pessoas mudam a si próprias. Porque eu chegou a um ponto eu disse, olha, eu vou parar. Eu não quero ser aquele pai chato, né? Porque eu vi que estava incomodando. E aí, por incrível que pareça, chegou a um ponto que os dois, mudaram a alimentação
por conta própria, né? Então, é importante a gente se preparar para esse envelhecimento, que ele realmente se dê indo alimentação adequada, qualidade do sono, atividade física regular. Isso aí realmente é uma coisa que é meio repetitiva até, mas, como eu disse lá atrás, é preciso disciplina. É preciso que a gente saia da zona de conforto, porque a zona de conforto é burra. Se você for refletir, é burrice ficar na zona de conforto, porque você não evolui. Tá? É difícil? É. Agora, por exemplo, o colega disse, eu tenho uma inveja branca de você, Damião. De que inveja tem cor? Por quê? Porque você realmente vai para a academia, acorda às 5h30 da manhã e vai para a academia e tal, e eu não gosto, eu não consigo. Eu digo, não consegue porque você não faz esforço nenhum. Certo? Mas quebre a inércia, comece a ir, que daqui a pouco o seu corpo vai pedir para você ir. Certo? Então, você tem que realmente dar o exemplo. Né? Agora, o meu filho também me acompanha, ele vai no doutorado e diz, pai, o senhor vai? Eu vou, então eu vou com o senhor. Entendeu? Então, assim, é muito estimulante. A saúde física, a necessidade de acompanhamento médico é fundamental. Por exemplo, eu faço, pelo menos, um check-up anual, sem dúvida. Cardiologista, urologista, o pessoal até brinca lá, diz, não, tu gosta de ir? Eu digo, não gosto não, certo? Tem um colega lá que ele vai todo mês, certo? Eu não vou dizer quem é não, certo? Não vou dizer quem é, certo? Eu sei que ele está aqui, está lá no fundo, certo? A sexualidade, longevidade, ou seja, são pontos importantes, ou seja, as coisas estão interligadas, não podemos ver de forma isolada. Saúde emocional, saúde mental. Hoje, é impressionante a quantidade de pessoas que têm depressão. Né? Hoje é impressionante, é a doença do século, eu vejo, porque, por exemplo, não tem uma família que eu não vejo, que eu não conheço, que não tenha alguém que esteja deprimido. E é algo super complexo, é muito difícil alguém conseguir sair. Né? Então, é muito importante, para a pessoa que decide se aposentar, cuidar da saúde mental. A questão do autoconhecimento, de você estabelecer propósito da vida, porque é muito difícil a pessoa, como às vezes o colega estava falando, rapaz, o primeiro dia eu levantei, eu não sabia, eu estava perdido, eu não sabia o que eu fazia, e agora? Então é importante você ter propósito, tá? Pois e aí tem um colega que ele ia realmente ia para o local do serviço, e como se estivesse ainda trabalhando, e o pessoal, não ia ir recebê-lo? Sim, recebia e tal, ele ficava por lá e tal, porque ele não conseguiu desligar, ele não se preparou para desligar, ele ia por lá e tal, aquela coisa toda, e o pessoal até entendeu isso, né? Mas é uma situação muito peculiar, né? O outro ponto ali que eu chamo a atenção é a questão das relações. Uma das coisas que ocorre quando a gente se aposenta, né, apesar de não me aposentei, mas já interajo com muitas pessoas, é o seguinte, o teu círculo de amigos, de relacionamento, ele reduz. Porque, por exemplo, no trabalho, em regra, você interage com muitas pessoas. Né? Então, de repente, o teu círculo ele se estreita. E a gente não foi feito para viver isolado e tal. E, às vezes, a família é importante, mas só você ali, às vezes a mulher, às vezes dá problema, porque a mulher diz, não, porque eu quero você 24 horas, eu digo, mas você vai ser chato aqui, vai ser problemático. Né? Por quê? Porque realmente os conflitos eles tendem a aumentar, né? Porque tudo aquilo que é escasso é mais valorizado. Então, se a tua
teu tempo ali, a tua presença, tem que ser, né, bem dosado. Então, enfim, normalmente, a questão das relações, a gente tem que cuidar e daí construir, né, novas relações. Por quê? A experiência que a gente tem dos colegas que se aposentaram é que depois que se aposentaram, basicamente, eu não vi, nunca mais eu os vi. Uns foram embora daqui, outros estão aqui, mas a gente não consegue ver. Né? Por quê? Porque eles se isolaram lá, na deles. A saúde emocional, você tem que estabelecer a estratégia para a passagem do tempo, né? de você estabelecer uns círculos, né? Maneiras prazerosas para passar o tempo. A questão da espiritualidade, que ajuda muito, isso aqui independe da religião A ou B, né? A questão da espiritualidade é algo bem mais amplo, né? Que não tem a ver com uma religião A ou específica. É importante que você tenha Deus dentro de você, do seu coração, né? Da sua família, e aí fica mais fácil as coisas. Resiliência, né? De você ter condições de encarar as coisas né, de ser proativo, de saber aceitar, porque muitas vezes as pessoas vêm, por que isso, por que comigo, e por que eu não mereço isso, e tal, e tal. Então, ao invés de agir assim, vamos ser proativo, comece a agir, porque às vezes, enquanto você reclama, por que comigo e tal, as coisas o tempo está passando, e você está se estressando e tal, e isso não constrói. Tá? Os aspectos legais e previdenciários são regras e requisitos necessários para a aposentadoria. Aqui não vou me ater, que a gente já conversou sobre eles, vamos passar em frente. O aspecto financeiro é o planejamento financeiro, que aqui ele deve ser visto de forma integral, de forma holística, não ver apenas a questão do melhor benefício, buscar outras fontes de renda passiva. E aqui o projeto de vida, administração do tempo, realmente aí sim, você vai planejar viagens, estudo de língua, música, etc. Ou seja, estabelecer como você vai utilizar o seu tempo disponível. Né? Porque isso é perfeitamente possível. Você pode estabelecer uma nova carreira. Tem gente que pode dizer, não, eu não quero mais nada, não quero nenhum cargo público, mesmo que seja comissionado, porque eu já estou sem saco desse negócio e tal. Tudo bem, então, mas você pode ter uma reorientação profissional e vocacional, adentrar pelo empreendedorismo, né? Você pode ser um MEI, pode ser um autônomo, ou seja, você, até mesmo para fazer um plus na sua renda, né? Dependendo do seu conhecimento. Eu digo para vocês, eu pretendo, quando me aposentar, prestar consultoria financeira, né, para casais, para famílias, trabalhar com planejamento previdenciário, ou seja, eu já estou vislumbrando meios de ocupar meu tempo. Não apenas a questão da renda, que não é algo, assim, prioridade, não é a questão premente, mas é uma forma de você amortecer um pouco o que você vai deixar de ganhar e ocupar teu tempo de forma produtiva. Por quê? Porque aí você pode dizer, não, eu vou dedicar tantas horas a isso aqui, não vou ter vai ser nem uma camisa de força, né? E eu vou estar utilizando o meu conhecimento, né? E é algo que vai me dar, além de uma renda adicional, vai me dar satisfação, certo? Outra coisa interessante, que eu também pretendo fazer, a questão do trabalho voluntário, que é algo também que eu acho bastante nobre, também é outro ponto que você vai fazer, escolhe o tipo de trabalho, com quem você vai lidar, com o seu conhecimento e quanto tempo você vai dedicar, né, do seu dia, né, das suas horas. Né? Então, eu acho que é algo interessante. E aí, agora, eu agradeço a vocês, gostaria de agradeço a vocês terem me ouvido com atenção, eu acredito que tenha conseguido os dois objetivos, primeiro, de não deixar vocês dormirem, e o segundo, de fazer com que vocês possam refletir. Você gostaria? Sim, diga. Diga. Certo.
Certo. E uma delas é a questão da comprovação de sala de aula. Certo. Em alguns nós não temos. Certo. Ok. A gente está com uma certa dificuldade, mas assim, a gente queria saber se teria algum documento norteador que a gente saiba de fato o que é que precisa. Porque, às vezes que volta com um pedido diferente. Certo. Mas assim, para comprovar mesmo, né, em sala de aula. E aí a gente queria saber, não, porque nós não temos, no município não temos ainda um orientador assim que a gente consiga levar, né, assim, como a base, para que a gente consiga emitir essas declarações, o que for preciso. Ok. Seu nome é? Juliane? Pessoal, é o seguinte, a Juliane, ela é da Secretaria Municipal de Educação de Boa Vista. Ela está trazendo aqui um questionamento de respeito à questão que é semelhante a um problema que abordamos ainda há pouco, a questão da lotação dos professores da rede municipal, comprovação de prestação do serviço do magistério para efeito de aposentadoria especial. Juliane e colegas, eu digo o seguinte, recentemente, nós fizemos uma reunião com o presidente do Precem e alguns assessores, né, assessoras que tiveram comigo lá na Secretaria de Ato Pessoal. E eu coloquei para eles me falaram sobre essa dificuldade de comprovação, e eu disse para eles, olha, seria interessante não, é fundamental que nós possamos ter, numa reunião como essa, que a SMEC tivesse presente, e a SMEC não tinha ninguém presente lá. Por quê? Porque nós estamos envidando todos os esforços no âmbito do Estado, dos professores estaduais, para resolvermos essa questão dos professores. Então, agora, estão numa fase já bem adiantada, nós fizemos uma reunião com o presidente do tribunal e o secretário Raimundo Nonato, e ele se comprometeu a prestar informações com relação aos sinistros que ocorreram no âmbito da CED, né, e nos encaminhou, né, as matérias jornalísticas, e nós pedimos também que ele nos colhessem depoimentos de professores e professoras que estavam nessa situação, que trabalharam, mas que, porventura, não tinham a comprovação, e também requisitamos o laudo do Corpo de Bombeiros. E esses documentos, agora, essa semana, chegaram para nós. Então, a bola agora está conosco e nós vamos trabalhar no sentido de fazer um arrazoado, né, juntando esse material para o presidente do tribunal, para que ele possa levar isso, possa trazer aqui para o pleno da casa, para apreciar essa matéria e venha a conceder uma situação em relação aí nós vamos ver, o grande desafio é a questão, o lapso temporal. Por quê? Porque certamente nós não podemos conceder um cheque em branco, né? Porque exatamente foi essa situação que a gente veio anteriormente, em que uma declaração apenas da chefe de recursos humanos era suficiente, ou seja, tinha presunção absoluta de veracidade, e aí nós começamos a identificar situações em que alguns professores não tinham realmente, e aí é preciso que a gente sente com o Precem, com a SMEC, para ver qual a maneira que nós vamos encaminhar essa questão municipal. Pois é, estamos abertos para receber, para conversarmos sobre esse ponto. Por quê? Como eu disse a vocês no início, a última coisa que a gente quer é denegar o registro, certo? Porque a gente sabe das consequências que existem para o ex-servidor, então é algo muito traumático, então a gente evita ao máximo.
Então, vai depender agora de vocês, porque a gente sentando, a gente pode construir estratégias, porque no âmbito nosso lá, o que a gente puder fazer, a gente faz, mas a gente não faz nada sozinho. Tá? Então, precisa, como esse caso da CED, mostrou que a gente tem que construir a várias mãos, envolvendo os servidores, os interessados, a secretaria e tal. E a mesma coisa realmente vai ser no âmbito presente, porque na ocasião o presidente falou, olha, tem muitos processos que estão represados lá, que a gente não sabe como encaminhar, não encaminha porque a gente sabe que não nem vai voltar, digo, vai ser negado o registro, do jeito que está, porque no âmbito do Estado a gente tinha, pelo menos vislumbrou essa questão, porque a gente vem reunindo de forma reiterada com a educação, desde o início que antes mesmo o colega Luiz Fran, que me antecedeu, já vinha fazendo isso, e eu só dei seguimento a esse processo, né, que agora realmente caminha para um final feliz. Beleza? Rapaz, não estava reconhecendo. Certo. A Secretaria Estadual de Educação entrou em contato com ela. A sorte é que ela tinha todos os arquivos em casa. Aí ela até me confidenciou que achou estranho estar no isso para fazer com ela. Eu falei, você pegou tudo, não tem como. Aí eu peguei e passei a situação para ela, para o secretário, falando, marcar uma reunião. Aí, conforme foi decidido com ele e a secretária, que se não conseguíssemos sanar todas as questionamentos da equipe técnica das SMEC, nós íamos marcar novamente a reunião, juntamente com você e a sua equipe, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação e a equipe do presente, para que a gente chegue numa dúvida para que o servidor que efetivamente estava na sala de aula não fique prejudicado por danos alheios. Perfeito. E outra coisa, eu tive que dar uma saída, e na verdade, assim, na escala, você estava falando sobre a questão da previdência suplementar, né? O nosso, ele não está para homologação, já está para assinatura do contrato. Com o prefeito, e assim que ele assinar, nós já vamos encaminhar para... O Ministério da Previdência. Ok, ótimo, está ótimo, muito bom. Muito bom. Bom, e nós estamos à disposição lá, tá certo? Qualquer coisa é só entrar em contato que a gente recebe com maior satisfação e a gente busca em conjunto uma solução. Assim como a gente está encaminhando a situação dos servidores, dos professores estaduais. Bom, pessoal, se não tiver mais alguma dúvida, eu gostaria de deixar aqui uma frase bem curta para espelhar o que a gente disse aqui, né, a importância, né, do planejamento. Né. Quem planeja tem escolhas. Quem não planeja tem destino. Guardem bem isso. Outra coisa, o planejamento, ele é a ponte entre o sonho e a realidade. Muito obrigado.